E aí pessoal, beleza? Vamos continuar os nossos estudos sobre termos essenciais da oração, parte 3. Normalmente, o sujeito antecede o predicado. Por exemplo, pobreza não é vileza. O meu sujeito é pobreza, não é vileza, é o meu predicado. Todavia, nós podemos encontrar a forma invertida, isto é, nós encontrarmos o predicado antes do nosso sujeito. Vamos ler aqui. Posição do sujeito na oração. Normalmente o sujeito antecede o predicado. Todavia, a pós-posição do sujeito ao verbo é fato corriqueiro em nossa língua. Exemplos. É facílimo este problema. É facílimo meu predicado. Este problema, sujeito. Então, o meu predicado veio antes do meu sujeito, este problema. Da mesma forma nos exemplos seguintes. Vão-se os anéis, fiquem os dedos. Breve desapareceram os dois guerreiros entre as árvores. Escrito por José de Alencar. Foi ouvida por Deus a súplica do condenado. Escrito por Ramalho Ortigão. Mas, terás tu paciência por 2 horas? Escrito por Camilo Castelo Branco. No muro de tijolo vermelho passeavam lagartixas. Escrito por Graciliano Ramos. Para o cargo de primeiro governador do Brasil, foi escolhido o fidalgo Tomé de Souza, escrito pelo jornalista Eduardo Bueno. Bom, agora nós iremos ver as orações sem sujeitos. Constituem a enunciação pura e absoluta de um fato, através do predicado. O conteúdo verbal não é atribuído a nenhum ser. São construídas com os verbos impessoais na terceira pessoa do singular. Bom, são verbos impessoais. São 3 os casos. Haver, escrevam aí no papel, haver nos sentidos de existir, acontecer, realizar-se e decorrer. O segundo caso, fazer, passar, ser e estar com referência ao tempo. E o terceiro caso, chover, ventar, nevar, gear, relampejar, amanhecer, anoitecer e outros, que exprimem fenômenos meteorológicos. Beleza? Vamos ver cada caso desse aqui. Bom, no caso de haver, no sentido de existir, acontecer, realizar-se, decorrer. Por exemplo, há plantas venenosas. Aqui é uma oração sem sujeito. Quando eu falo há plantas venenosas, é uma oração sem sujeito. Não tem sujeito aqui. É uma oração sem sujeito. Há plantas venenosas. Da mesma forma, havia quadros nas paredes. Não há sujeito, né? Oração sem sujeito, ou como queira, sujeito inexistente. Porque ele está exprimindo o sentido de existir, acontecer, realizar-se, decorrer. Então não há sujeito. É uma oração sem sujeito. Sujeito inexistente. Da mesma forma que onde houvesse festas e danças, ali estava ele. Houvesse festas, né, no sentido de existir festas. Então por isso que nós temos um sujeito inexistente, ou como queira, uma oração sem sujeito. Bom, fora dessas acepções, o verbo haver não é impessoal. Então nessas acepções que nós dissemos aqui, no sentido, né, de aqui existir, acontecer, realizar-se e decorrer, né, nós temos uma concepção impessoal. Fora disso, o verbo haver não é impessoal. Apenas nesse caso aqui. Ele revela a sua impessoalidade. Bom, observações. Haver transmite a sua impessoalidade aos verbos que com ele formam locução. Não tem sujeito, portanto, orações como estas. Deve haver outros implicados. Porque aqui nós temos uma locução. Deve haver uma locução, né? Deve haver outros implicados. Então, de novo, haver transmite a sua impessoalidade aos verbos que com ele formam locução. Não tem sujeito, portanto, orações como essas. Deve haver outros implicados. Um outro exemplo. Não podia haver leis mais sábias. Podia haver, ó, forma uma locução. Então também não há sujeito, né? Sujeito inexistente. Não podia haver leis
mais sábias. Bom, eu falei que são três casos, né? Primeiro caso, haver, no sentido de existir, acontecer, realizar-se e decorrer. O segundo caso é fazer, passar, ser e estar com referência ao tempo. Exemplos. Faz 2 anos que me formei. Quem é o meu sujeito de faz 2 anos que me formei? Não há sujeito. Sujeito inexistente. Mas qual é a explicação daqui? É o mesmo da explicação anterior? Não. Lá é no sentido de acontecer, realizar-se, decorrer. Aqui não. Aqui é no sentido do quê? De fazer, de passar, de ser e estar, que tem referência com o tempo. Né? Faz 2 anos que me formei. Outro exemplo. Fazia dias que o balão não aparecia na porteira do curral. Escrito por José Veiga. Hoje fez muito calor, né? No sentido de fazer, né? Com referência ao tempo, evidentemente, né? Hoje fez muito calor, fazia um frio intenso, era no mês de maio. Aqui, até aqui que nós falamos é do verbo fazer, né? Hoje fez muito calor, fazia um frio intenso. Agora, verbo ser e estar. Era no mês de maio, era a hora do jantar. Era um 30 de maio de 1980. Abri a janela se estava calor. Olhei o relógio. Passava das 5 horas da tarde. Tudo bem? Beleza. E aí o terceiro caso. Chover, ventar, nevar, gear, relampejar, amanhecer, anoitecer e outros que exprimem fenômenos meteorológicos. Bom, fenômenos meteorológicos. Exemplo, chovia torrencialmente, anoiteceu rapidamente, ventou muito durante a noite, nevou no sul do país, tudo relacionado com o tempo, né? Que exprimem fenômenos meteorológicos. Bom, acontece que esses, né, verbos podem ser utilizados no sentido figurado. Por exemplo, o orador trovejava ameaças. Todavia, quando esses verbos são utilizados no sentido figurado, o que vai acontecer? Esses verbos têm sujeito e deixam de ser impessoais. Então aí é retirada a sua impessoalidade e inserida, inserido o sujeito. Beleza? Tá. Por exemplo, ali o orador trovejava ameaças, né? O orador trovejava, né? Então, quem trovejava? O orador. Aí lhe amanheceram dias de perfeita ventura, escrito por Camilo Castelo Branco. Choviam sobre a cidadela os projéteis da artilharia francesa, escrito por Eduardo Prado. Anoiteci, sou treva só, escrita por Mário da Silva Brito. Então, nesse caso, o verbo ele deixa de ser impessoal, tá? Bom, aí nós temos algumas observações. Os verbos ser e estar também são impessoais em frases do tipo. Então, existem frases em que os verbos ser e estar são impessoais, né? Por exemplo, era como se me achasse num cinema, escrito por Graciliano Ramos. Está cheio de gente aqui, porque nós não temos, né, uma pessoa, né? É impessoal aqui, ó. Era como se me achasse no cinema. Qual é o sujeito? O sujeito inexistente, né? Tem uma impessoalidade. Está cheio de gente aqui, escrito por Dalton Trevisan. Quem é o sujeito de estar cheio de gente aqui? Não tem, é impessoal, é inexistente. Tá? Aqui, se ele não veio é porque está doente. Quem é o sujeito? Se ele não veio é porque, se ele não veio é porque está doente. Quem é o sujeito? Não tem. Não tem, é inexistente, é impessoal. Porque o verbo ser e estar, né, está revelando uma impessoalidade. Aqui, o verbo ser impessoal concorda excepcionalmente na terceira pessoa do plural, em frases como: eram 25 de março de 1960. São 2 horas da tarde. Daqui à cidade são 10 quilômetros. Então ele fala que o verbo ser impessoal concorda excepcionalmente na terceira pessoa do plural. Tudo na terceira pessoa do plural, tá? É dada a sua concordância.
Então eram 25 de março de 1960, são 2 horas da tarde, daqui à cidade são 10 quilômetros. Beleza? Muito obrigado!